Vamos para a cereja do bolo, né? Para o pessoal aqui da Greco é a menina dos olhos. Foi um ambiente que foi bem trabalhoso também desenvolver, assim como a maioria dos conceitos que a gente criava em parceria, né, em conjunto. Eu apresentava as ideias e as pessoas iam aprovando ou reprovando algumas vezes, e a gente tinha que ficar buscando outras alternativas. Esse ambiente ele precisava ser o mais inovador possível. Eles queriam, de certa forma, apresentar tudo que fosse de novo de conceito da parte de marcenaria e mobiliário, e a iluminação precisava andar em conjunto com isso, né, em paralelo. A grande especificidade desse ambiente foi o seguinte: ele já veio com um conceito, uma ideia de iluminação pré-estabelecida, mas que foi um agravante para mim, porque ali se estavam buscando ideias que até então a gente não sabia muito bem como que ia ser executado. Por exemplo, eles estão usando, entre as placas de madeira que revestem o teto e a parede, eu tenho perfis que são fabricados em serralheria no acabamento latão, mas que possuem cerca de 2,5 cm de espessura. E quando eles vieram com umas imagens conceituais, né, que normalmente às vezes a gente busca em alguns bancos de dados aí, eles me mostraram umas iluminações que eram embutidas em perfis de alumínio muito estreitos. E aí eu pensei, poxa, como é que eu vou conseguir embutir? No mercado nacional a gente não tem um equipamento que trabalhe como uma dicróica, por exemplo, que eu consiga uma intensidade de luz para uma mesa de trabalho. A gente não tem um equipamento com esse dimensionamento que eles precisavam. Então a gente precisa ao máximo buscar e botar a cabeça para trabalhar para conseguir agradar. Tipo, chegaram com o conceito, a gente queria muito aplicar isso dessa forma, vai ficar maravilhoso, vai ficar lindo. Então a gente precisou buscar fabricantes, possibilidades, ideias para que a gente conseguisse executar aquilo. E no final das contas a gente achou um fornecedor que tinha um equipamento bem pequenininho mesmo, né, e que a gente conseguiu embutir naquela serralheria. Então aquela serralheria ela já veio pronta, a gente precisou mandar uma amostra para o fabricante da parte de metais, para ele fazer o requadro da forma correta e conseguir trazer aquilo já para a gente só encaixar a luminária, né? No final das contas, a preocupação maior ela estava aí com relação ao fluxo luminoso do equipamento, porque você sabe, quanto menor eu trabalho com o equipamento, né, a ideia é que o fluxo, a consequência é que o fluxo luminoso ele seja menor também. Então foi mais uma coisa que a gente precisou quebrar bastante a cabeça, porque como eu trabalho com um equipamento pequeno, mas que tenha um fluxo luminoso razoável, né, para uma mesa de reunião. Então a gente trabalhou com uma quantidade um pouco maior do que a gente queria de pontos no teto, para que eu atingisse a intensidade luminosa ali desejada. Fora isso, a gente tinha mais partes em serralheria, que eram umas chapas aramadas que a gente tem para valorizar a marcenaria. Elas trabalham em conjunto, então elas são no acabamento em latão também, meio um dourado, meio velho, e ali eles também queriam embutir iluminação ali. Então ali a gente conseguiu aplicar um perfil flexível, também de um fabricante, um perfil flexível, que ele tem cerca de 4 milímetros de espessura, né? Não é 40, é 4 milímetros mesmo. Então ele é bem slim e a gente conseguiu colocar por trás. Então eu consigo ter aí uma serralheria com 1 centímetro de espessura e com iluminação embutida por dentro dela. É um fluxo luminoso baixo, eu consigo criar um wall washer bem interessante, bem legal, e não saio estourando luz pelo ambiente, né? Então a gente aplicou não só nessa parte vertical
desses painéis aramados, mas também numa espécie de sanca iluminada, né? Um rasgo que eu tenho no gesso, que ele tem um fechamento no mesmo material que eu tenho na frente da marcenaria, né? Então a gente aplicou luz valorizando o teto, criando uma luz um pouco mais difusa, indireta, e os pontos focais da serralheria para a mesa, né? Eu tenho também outros pontos que são perimetrais, que eles precisavam lavar um pouco mais a parede, que é feita em madeira maciça, que ela é usinada de fábrica, então ela é toda ondulada. Então aí também a gente pensou nesse trabalho em conjunto, tipo de iluminação e valorização de painéis, revestimentos, marcenaria. Então foi bem desafiador essa sala e ficou um resultado espetacular. A gente utilizou também, na parte mais próxima ao piso, um equipamento para servir como balizador e que coubesse também nessa mesma serralheria que é mais slim, né, que é mais fininha. Então a gente utilizou o mesmo perfil flexível do fabricante, né, que trabalhou em parceria com a gente utilizou ele de forma no dimensional que a gente precisava, né? Então, como a maioria dos equipamentos são feitos sob medidas, a gente pede a metragem que a gente necessita, né? Então a gente definiu ali um comprimento e aplicou esse perfil, que é um perfil na verdade flexível também, que não é muito usual aplicar ele para aquele uso, né, como balizador, mas a gente conseguiu também um resultado legal pensando fora da bolha, né? Tentar pensar em outras possibilidades que não são tão usuais. E basicamente a gente aplicou esse produto de várias formas diferentes na loja toda, né, em todo o conceito. Então na parte lá do home inferior a gente tem o mesmo equipamento, só que ele é aplicado no forro de gesso. A gente tem ele iluminando as paredes de travertino romano, que ele é aplicado no piso, né? Então a gente sempre pensa não só ali, o produto ele foi desenvolvido para ser aplicado dessa forma. Não, mas eu tenho a capacidade de pensar de uma forma diferente e utilizar, óbvio, né, com critério, com rigor, para também não começar a inventar muita moda aí e sair muito da linha, né? A gente pensa com critério, né? Mas a gente sempre busca inovar, não só na questão de que equipamento que eu utilizo, mas de que forma eu vou utilizar aquele equipamento.